A Revolução Francesa foi um dos eventos mais marcantes da história moderna, ocorrendo entre 1789 e 1799. Ela trouxe mudanças profundas na política, sociedade e cultura da França, influenciando o mundo inteiro. Vamos detalhar os principais acontecimentos e o impacto desse movimento. Contexto pré-revolucionário. A França em crise. No final do século XVIII, a França enfrentava uma grave crise econômica, política e social. O regime absolutista liderado pelo rei Luís XVI estava desgastado. As causas principais foram desigualdade social. A sociedade era dividida em 3 estados: o clero, primeiro estado, a nobreza, segundo estado, e o terceiro estado, composto por burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. Apenas o terceiro estado pagava impostos, sustentando os privilégios dos outros 2. Crise financeira. A França acumulava dívidas após guerras caras, como a Guerra dos 7 Anos e o apoio à independência dos Estados Unidos. Fome e miséria, colheitas ruins levaram à escassez de alimentos, aumentando os preços do pão, item básico da dieta francesa. Influência do Iluminismo. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu questionaram o absolutismo e defenderam igualdade, liberdade e democracia. O início da Revolução, 1789. Em maio de 1789, Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que reunia representantes dos 3 estados para discutir a crise financeira. No entanto, o terceiro estado se rebelou contra a estrutura desigual de votação e formou a Assembleia Nacional exigindo uma nova Constituição. Queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Este evento simbólico marcou o início da Revolução. O povo invadiu a prisão da Bastilha, símbolo do poder real, em busca de armas e munições. Abolição dos privilégios feudais. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aboliu os privilégios da nobreza e do clero. Logo depois, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada nos ideais iluministas, garantindo liberdade, igualdade e fraternidade. A Monarquia Constitucional, 1789 a 1792. Durante os primeiros anos da Revolução, a França tentou estabelecer uma monarquia constitucional. A Assembleia Constituinte elaborou uma Constituição em 1791, que limitava os poderes do rei. Porém, Luís XVI resistiu às mudanças e tentou fugir do país, o que minou sua credibilidade. Além disso, as tensões aumentaram devido à oposição de outros países europeus, que temiam que a Revolução se espalhasse. Isso levou a França a declarar guerra contra a Áustria e a Prússia em 1792. O período radical, a Convenção e o Terror, 1792 a 1794. Com a radicalização do movimento, a monarquia foi abolida, e a França foi proclamada uma república em setembro de 1792. Execução do rei e da rainha. Luís XVI foi julgado e executado na guilhotina em janeiro de 1793, seguido por Maria Antonieta em outubro. O Reino do Terror. Sob a liderança de Maximilien Robespierre e os jacobinos, foi estabelecido o Comitê de Salvação Pública. Qualquer oposição à revolução era duramente reprimida, resultando em milhares de execuções na guilhotina. Reação Termidoriana e o Diretório, 1794 a 1799. Em 1794, Robespierre foi preso e executado, marcando o fim do Reino do Terror. A Revolução entrou em uma fase mais moderada, com o poder concentrado no Diretório, um governo liderado por 5 diretores. Esse período foi instável, com crises econômicas, revoltas populares e ameaças externas. No entanto, a Revolução promoveu reformas importantes, como a secularização da sociedade e a abolição da escravidão nas colônias francesas. O fim da Revolução e o golpe de Napoleão, 1799. A Revolução terminou oficialmente com o golpe de Estado liderado por Napoleão Bonaparte em 1799.
Ele dissolveu o diretório e assumiu o poder como primeiro cônsul, marcando o início do período napoleônico.